Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que o Espírito Santo possa nos envolver, que nós possamos ter compreensão da palavra do Senhor. Eu te convido a vir meditar comigo na palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 a seguir. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a cada um e a meditação da palavra do Senhor. Amém? Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhes pertencem, vão adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim sairá salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pela ovelha. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor. De modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus se dividiram novamente. Muitos diziam: está possuído por um demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Outros, porém, diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos ao cego? Amém? Que palavra maravilhosa. Uma parábola que o próprio Senhor Jesus falou, comparando com as ovelhas. Aqui ele disse que ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O bom pastor que quando vê um mercenário não corre, mas que livra as ovelhas. Jesus, ele sempre achou uma forma de explicar a sua palavra através de parábolas, porque muitos ali não entenderiam o que ele estava falando, por serem pessoas que diziam ser sábios, entendidos na palavra, mas não conhecia a verdadeira palavra de Deus, não conhecia a verdade que é Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá vida para as ovelhas. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. O bom pastor fala e as suas ovelhas o seguem, porque também conhece a voz do pastor. Ele disse: eu não sou mercenário,
porque o mercenário deixa as ovelhas de qualquer maneira e não se importa quando o lobo vem devorá-las. Jesus é o bom pastor. E eu quero, através desta palavra, meditar com você. Jesus, o bom pastor, ele nos dá a entender na sua palavra. E vamos falar um pouco sobre as ovelhas, em nome de Jesus Cristo. Ovelha no dicionário português é substantivo feminino. A fêmea do carneiro, mamífero da família dos bovídeos, utilizado para o fornecimento de lã e de carne. A ovelha é um mamífero ruminante, bovídeo, da subfamília caprina, e carneiro é o macho da ovelha, e os juvenis são os cordeiros, ou bórregas. É um animal de enorme importância econômica como fonte de carne, laticínio, lã e couro. Jesus usou a comparação da ovelha, porque ali em Israel, muito eles produziam essas ovelhas, cuidavam das ovelhas, e existiam muitos rebanhos de ovelhas, existiam muitos pastores de ovelhas. Então ele usou a parábola falando das ovelhas, para que nós pudéssemos entender e compreender melhor. Gênesis capítulo 4, versículo 2 e 4. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E viu-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então Caim se irou fortemente, e o seu semblante se descaiu, porque o Senhor atentou para o sacrifício, para a oferta de Abel, que era o cordeiro que ele levou para sacrificar ao Senhor. Aqui fala que de Adão e Eva. Eva teve um filho que chamou o seu nome de Abel, e ele foi pastor de ovelhas. Então, já desde o tempo de Adão e Eva, se existia as ovelhas. E Abel, seu filho, foi pastor de ovelha. E era um jovem temente a Deus. Quando ele foi oferecer a sua oferta ao Senhor, ele ofereceu do cordeiro que ele tinha. Aqui diz assim: Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Porque ali, trazendo aquele cordeiro, aquela ovelha, já simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo. Já simbolizava o sacrifício da redenção através do sangue, que foi o sacrifício de Cristo. Mas Abel, ele foi pastor de ovelhas. Abel, ele pastoreava ovelhas. E ele temia o Senhor. E ele queria apresentar o seu melhor para Deus. Se Caim, como agricultor da terra, que trouxe dos seus frutos, se ele tivesse feito com um coração sincero e voltado a Deus, Deus teria também se agradado da sua oferta. Mas ele fez baseado na inveja, na disputa, baseado numa coisa de qualquer maneira, não procurando seguir aquilo que ele precisava fazer certamente, trazer aquilo que verdadeiramente seria algo agradável a Deus.
Então, muitas das vezes, as pessoas invejam o outro. Abel, ele trouxe do cordeiro. Ele era pastor. E Caim era um invejoso, que teve inveja do seu irmão. Ele era agricultor, ele tinha do fruto da terra. Ele poderia também trazer uma primícia para Deus, uma oferta agradável ao Senhor. Mas ele se baseou na sua ira, se baseou na sua inveja. E quantas pessoas que querem ser o que na verdade não são. Abel, ele era pastor. Ele tinha um rebanho ali na sua mão. Ele cuidava das ovelhas. Já Caim, ele não era pastor. Ele não tinha um rebanho, ele não cuidava de ovelhas. Mas ele queria ser igual ao seu irmão, queria que Deus aceitasse da maneira que ele quisesse. Então, pastorear não é para todo mundo. Tem que ser chamado por Deus. Tem que ter um chamado de Deus para poder pastorear. Abel, ele tinha essa missão na vida dele, ser pastor de ovelhas. Ele era um pastor. Para isso ele foi chamado. E quantas pessoas que querem ter o título, somente o título, mas não tem dom para pastorear. Não tem amor pelas ovelhas. Não se coloca à disposição das ovelhas. Não tem prazer em estar com as ovelhas. Então é só mesmo uma fachada. E tem pessoas que eles querem, porque querem. Fazem como Caim. Até mata o coitado do Abel. Porque Deus se agradou do Abel. Porque Abel trouxe para o Senhor aquilo que ele fazia de coração, com toda a sinceridade. Agora tem pessoas que ele quer mostrar uma coisa que ele não é. Ele quer o título, ele quer o pódio, ele quer a cadeira máxima, né? Então, ele acha que para ele chegar lá em cima e ter o título é o suficiente. O título não é o suficiente, porque a pessoa tem que ter uma chamada. Ser pastor não é somente ter o rótulo ou ter o título, mas é ter paixão pelas almas, é ter amor pelas ovelhas, é ter o desejo de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade do Senhor. Caim foi um invejoso, matou o seu irmão Abel, porque Deus se agradou de Abel. Porque o que Abel fazia era agradável a Deus. Então, quantas pessoas que estão disponíveis até mesmo para matar o outro, em busca de se amostrar, de se aparecer, ou de ser, ou de querer ter um certo poder. Mas, na verdade, ele não tem chamada. Na verdade, ele não foi escolhido e não foi ungido para aquilo. Porque a unção que Deus dá, a capacidade que Deus dá, o chamado, vem dele. Vem dele. Jeremias, ele falou numa certa oração que ele fez com o Senhor, que ele queria não profetizar, mas só de pensar, aquilo já ardia dentro dele, o fogo queimava dentro dele, porque era algo que tinha no seu interior. Ele foi escolhido desde o ventre. O Senhor o chamou e o capacitou para ser profeta. Então aquilo ardia dentro dele. Então chamada é isso. Chamada é aquilo que arde no seu interior. É aquilo que não é por causa do título, ou não é por causa do nome, ou do renome, ou não é por causa da posição, mas é algo que arde no interior. A chamada é algo que queima dentro.
que faz a pessoa ter aquela paixão por fazer para Deus, por estar disponível à vontade do Senhor. Então Caim, o invejoso, queria que Deus respondesse para ele da mesma maneira que respondeu para Abel. Mas Abel, ele ofereceu o melhor para Deus. Abel, ele entregou tudo sem reserva. Abel, ele trouxe do primogênito das ovelhas, aquele cordeiro, ele trouxe para o Senhor o melhor. E ele fez de todo o coração. Enquanto que Caim pegou o pior, fez de qualquer jeito e ofereceu de qualquer maneira. Então, tem pessoas que falam, mas eu tenho estudo. Mas eu tenho isso. Mas eu tenho cursos. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tanta coisa. Mas não tem o fogo que queima dentro da alma. A paixão pelas almas. O amor pelas ovelhas. E um pastor, ele necessita ter isso. Independente de que se a igreja estiver cheia ou se a igreja estiver vazia, de que as ovelhas sejam ovelhas saudáveis, fortes, ou ovelhas cheias de problema, de carrapicho, cheias de dificuldade, o pastor vai amar e vai se colocar à disposição da mesma maneira. Quando se tem uma chamada, quando se tem amor pela obra, quando se tem amor por aquilo que faz. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus disse assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz, elas me ouvem, elas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Então, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 29, versículo 9 a 11. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço. Deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. Quando Jacó, ele fugitivo de Esaú, ele chegou a Padã Arã. Ali ele encontrou ali na beira daquele poço Raquel. Ele viu quando Raquel vinha com as ovelhas de seu pai Labão. E quando Jacó viu a Raquel, foi amor à primeira vista. Ele contemplou ali a Raquel. Como diz aqui a palavra de Deus. Ele beijou ela e levantou a sua voz e chorou. Em gratidão a Deus por ter encontrado ali alguém da família da sua mãe. E quando ele viu Raquel, Raquel veio dar água para o rebanho. Jacó estava ali perto daquele poço, ele abriu aquele poço, a tampa daquele poço, para que Raquel pudesse dar água para o rebanho. E aqui a palavra de Deus fala que Raquel era pastora. Ela pastoreava ovelhas. E quando Jacó viu aquela pastora de ovelhas, com aquele rebanho, ele se apaixonou logo de cara. Foi amor à primeira vista, quando ele viu ela. Então, Deus, ele prepara. Deus, ele marca encontro. Deus muda tempo, muda situações. Deus, ele faz o impossível. Jacó, ele vinha numa viagem tão dificultosa.
E ele chegou ali na beira daquele poço. E foi ali que ele encontrou a sua amada Raquel. Foi ali aonde nasceu esse grande amor entre Jacó e Raquel, né? Que Raquel foi a que deu a luz a José, que foi aquele personagem bíblico que nos dá tantas instruções através da palavra de Deus e que nós aprendemos tanto com José. Foi aonde nasceu aqui, Jacó e Raquel. Amor à primeira vista. Quando Raquel vinha trazendo o rebanho do seu pai Labão. Vinha trazendo o rebanho, vinha ali dar água para o rebanho, porque o pastor, ele sempre está alimentando o rebanho, suprindo a necessidade do rebanho. A palavra de Deus fala aqui que Raquel veio para dar água para o rebanho. O rebanho precisava tomar água. Então, era o momento que ela precisava trazer até o poço. E ali estava Jacó. E ele encontrou ela. Quando ele olhou e alguém disse, ali está Raquel, a filha de Labão. Quando ele olhou para ela, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. As coisas de Deus, irmãos, nós temos que amar. Porque quando nós fazemos algo com amor, quando fazemos algo que não seja pelo interesse, que não seja só para a pessoa poder ter um poder, mas quando se faz algo com amor, com o coração voltado àquilo, sabe que é Deus, é quem direciona e que causa tudo o que precisa, porque o Senhor faz tudo. Deus marcou ali aquele encontro. Aquele encontro foi marcado por Deus, entre Jacó e Raquel. Para quem gosta de, como se diz, de romance, ali foi um romance. Um encontro entre Raquel, a pastora de ovelhas, e o Jacó, que também era pastor de ovelhas. Jacó, ele pastoreou muitas ovelhas. Muitas ovelhas. Então, sabia que Deus tem preparado tudo? As coisas, irmão, não acontecem na vida da pessoa por um acaso. Por acaso aconteceu. Por acaso não, por acaso não. Deus tem o dia e a hora marcada para cada propósito dele na nossa vida. Cada coisa que ele quer realizar, ele sabe como preparar o dia e preparar a hora, o momento exato. Aquele foi o momento, aquele encontro marcou a vida de Jacó, marcou a vida de Raquel. Raquel ali encontrou alguém que seria o seu grande amor. Jacó encontrou alguém ali que seria o seu grande amor. E todos nós precisamos ter esse encontro com Deus, irmão, sabia? Sabia que nós precisamos ter um encontro com Deus. Encontrar aquele que verdadeiramente ama a nossa alma. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus mostrou o seu grande amor por nós quando ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário por nossa vida. Ele mostrou o quanto ele nos ama. Talvez você se ache rejeitado, talvez você se ache jogado, abandonado ou deixado de lado, mas saiba que Deus, ele não te abandona, ele não te rejeita e ele não te joga fora. Ele é aquele que ama verdadeiramente a nossa alma. E ele é aquele que pode fazer acontecer no momento certo, na hora certa
Ele pode fazer. Por isso que se você ainda não teve um encontro com Cristo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você tem a oportunidade. Nunca é tarde para ser feliz. Desde quando você saiba aproveitar as oportunidades que o Senhor te dá. O Senhor prepara um momento. E quando há este encontro, assim como o Senhor Jesus encontrou aquela samaritana naquele poço. E ela ali se escondendo, cheia de pecado, cheia de rejeição. E Jesus diz assim: olha, se tu conheceras quem é que fala contigo, tu pediria e eu te daria água viva. Ela disse: mas como, Senhor? O poço é fundo. Tu não tem como tirar água deste poço tão fundo. E ela disse: tu és um profeta? Aí ela disse: nós sabemos que o Messias vai vir. Quando ele vir, ele vai nos dizer onde é que nós temos que adorar, aqui ou em Jerusalém. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Que encontro mais lindo, irmãos. Que encontro mais glorioso de Jesus. Então Jesus quer ter um encontro contigo. Se você ainda não encontrou com Jesus, quem sabe você anda procurando paz, você anda procurando algo na sua vida, você anda procurando um caminho, você anda procurando. Jesus está disponível e Ele quer ter esse encontro contigo. Assim como Jacó teve esse encontro com Raquel. E foi amor à primeira vista. Este é o grande amor, o amor puro e verdadeiro, o amor que não nos causa, como se diz, desgaste, o amor que não nos causa, muitas das vezes, dúvida, que nos causa, muitas das vezes, tanta turbulência, mas é o amor fiel, o amor de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Quando Moisés pensou que sabia tudo. Ele pensou que com a força, as estratégias que ele tinha de guerra, porque ele era um soldado de guerra, porque ele ganhou muitas batalhas do Egito. Então ele pensou que com a sua força ele iria conseguir fazer alguma coisa. Então ele já foi logo matando aquele egípcio, ele já foi logo fazendo da vontade dele, enterrando na areia. Mas quando ele foi descoberto, ele teve que fugir, ele teve que ir embora. Ele teve que sair do Egito. Então ele chegou em Midian. E lá ele conheceu Jetro, que tinha aquelas 7 filhas. E ele foi trabalhar para Jetro. E ele foi cuidar de ovelhas, pastorear ovelhas. Tem historiadores que dizem que Moisés ficou tanto tempo pastoreando ovelhas que ele chegou a ficar gago. Porque ele passava muito tempo com as ovelhas. E quando um pasto ficava ruim, ele tirava daquele pasto, levava para outro lugar. E assim sempre com as ovelhas. Aquele príncipe Moisés, lá do Egito, agora era um pastor de ovelhas. E foram 40 anos pastoreando. 40 anos. 45 anos ali no Egito e mais 40 anos no deserto. Quando o Senhor chamou ele, aqui diz
quando ele apacentava o rebanho de Jetro, aí ele levou as ovelhas atrás do Monte Horebe, no deserto. Ele viu a visão da sarça ardente. E o Senhor disse com ele que era momento dele voltar ao Egito. Imagine, se quando ele era um príncipe, ele lutava, ele guerreava, ele não conseguiu. E agora com 85 anos, sendo um simples pastor de ovelha, como ele iria voltar ao Egito e libertar aquele povo? Mas Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus usa as coisas simples para confundir aquelas que são mais difíceis. Então, Deus fez de Moisés um pastor de ovelhas. Ele ficou muito tempo aprendendo com as ovelhas, pastoreando as ovelhas, sentindo o cheiro das ovelhas, alimentando as ovelhas, levando as ovelhas de pasto em pasto, trabalhando ali 40 anos para ele ser quem ele foi, tirar o povo do Egito e levar ao deserto. E continuar sendo agora pastor, não pastor das ovelhas, mas o pastor do povo de Deus, do povo hebreu, de toda aquela multidão de gente ali no deserto. Então, muitas das vezes, aquele que tem a chamada para pastorear, ele enfrenta o deserto, ele enfrenta a solidão, ele enfrenta os momentos difíceis, para ele saber valorizar depois cada pessoa que o Senhor coloca na sua vida, que o Senhor coloca no seu caminho. E existe algumas características das ovelhas. Ovelhas foram domesticadas há mais de 10 mil anos. Elas são um dos primeiros animais a serem criados pelo homem para consumo de carne e lã. Então, ovelhas foram domesticadas há mais de 10 mil anos. Então, foi um dos primeiros animais que os homens consumiam a sua carne, a sua lã, domesticava, já tudo num propósito de Deus. As ovelhas, elas são animais incríveis. Existem muitas coisas que nós podemos aprender com as ovelhas. São animais muito sociais. As ovelhas costumam viver em grupo e têm forte vínculo afetivo entre elas. Então, as ovelhas não têm problema em estar agrupadas, reunidas, juntas. Ovelha que é ovelha não tem problema em estar junta, em estar unida, em estar agrupada, porque a ovelha é um animal muito social, que gosta de estar junto, de estar rodeado com outras ovelhas. A ovelha é o único animal que não possui defesa, totalmente vulnerável, não tendo habilidade de luta, diferente dos outros animais que foram criados com uma defesa especial. Então, os outros animais foram criados com defesa especial para lutar, para matar, para se defender. A ovelha não. A ovelha é vulnerável. A ovelha nem sabe brigar. A ovelha, ela não é habilitada para luta. Ela tem dificuldade para lutar. Ela é totalmente vulnerável. Ela não tem habilidade como os outros animais. Né? Agora, o cabrito, né? O bode, aí já é diferente. Aí já gosta de confusão, né? Já gosta de briga, já gosta de intriga, de cabeceada, já gosta de tudo isso. Mas a ovelha não. A ovelha não gosta de briga. A ovelha não tem defesa que nem os outros animais, que se for para matar, mata. Se for para fazer danos, faz. A ovelha não.
A ovelha é bastante ingênua e não sabe discernir a erva boa da erva venenosa. Por isso o pastor deve ir na frente e preparar a pastagem com cuidado, retirando aquelas que podem envenená-la. Então, além de não ter defesa para atacar ninguém, a ovelha é ingênua, né? Ela come ali as ervas que tiver na frente, ela vai comer. Então é necessário que o pastor tenha preocupação de preparar o alimento, né? De preparar o pasto, de ir na frente arrancando as ervas, né, daninhas, as ervas que são venenosas, para que ela venha comer um bom pasto. Porque na ingenuidade dela, ela come coisa que possa ser venenosa e acaba se prejudicando. Livro de Números, capítulo 27, versículo 16 a 17. Possa o Senhor Deus, que a todos dá a vida, pôr um homem sobre esta comunidade, que saia diante deles e os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então, quando Moisés estava próximo da sua morte, então ele disse com todo Israel, comunicando que o Senhor haveria de colocar outro homem como pastor, para que eles não ficassem sem pastor, como ovelha que não tem pastor. E preparando o povo para que pudesse receber a Josué, que Josué ia ser um líder que iria ficar à frente após a morte de Moisés, o grande líder, o grande pastor do povo de Israel. O Senhor estava levantando Josué, homem forte, guerreiro, valente, para que fosse o guia do povo de Israel, para que o povo do Senhor não ficasse como ovelha que não tem pastor. Porque, irmãos, o povo precisava de um líder, precisava de alguém que estivesse à frente para conduzir o povo num caminho, na passagem, até chegar à terra prometida. Então, Moisés sabia que era chegado o momento que o Senhor não ia permitir que ele ultrapassasse e chegasse à terra prometida, mas que até ali seria a sua história. E dali para frente o Senhor iria levantar outro que guiasse o seu povo. Então, Moisés abençoou a Josué para que Josué tomasse o povo e fosse o pastor, o guia, aquele que estivesse na liderança, na frente. Então, Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o sumo pastor. Mas é necessário ter alguém terreno. É necessário. Se não fosse necessário, Deus não levantaria Josué após a morte de Moisés. Após Moisés, o Senhor levantou Josué. Então, seria algo necessário. Então, se necessita, sim, ter alguém que você possa confiar. Porque, irmão, a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem. Nós não vamos depositar a nossa confiança por completo nas pessoas. Nós não vamos, colocar com que aquela pessoa, ela não é falha, ela é 100%, não. Nós sabemos que todos pecaram. Todos necessitam arrependimento. Todos são falhos. Mas existem pessoas que o Senhor tem confiado,
da sua graça para poder reger o seu povo, para poder liderar o seu povo, para poder estar à frente do seu povo, como pastor que vai à frente das ovelhas. Porque quando as ovelhas saíam com o seu pastor, as ovelhas estavam confiadas. As ovelhas sabem que elas estão protegidas. Não é assim? Então o Senhor não iria deixar o seu povo como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor iria preparar um guia para o seu povo. E o Senhor preparou Josué, um jovem, novo, disposto a cumprir a ordem e o chamado de Deus. Ele não seria o Moisés. O Moisés foi boca de Deus. Mas ele seria o Josué, aquele comandante militar que enfrentou as guerras e as pelejas e conquistou a terra prometida. Então, cada um tem uma chamada. Cada um tem um dom que é dado por Deus. É algo que alcançou de Deus, que Deus lhe entregou e que deva exercer. Você que tem chamada, você que foi consagrado e você que desanimou de fazer a obra de Deus, porque a vida de um pastor é sofrida, a vida de um pastor, daquele que se submete a fazer a vontade de Deus, existem certos preços a pagar, não em dinheiro, mas com batalhas espirituais, com lutas travadas, com desafios. Mas se Deus te chamou, se Deus entregou para você, não rejeita o dom de Deus que há em ti. Mas faça aquilo pela qual o Senhor te chamou. Porque é algo que Deus te confiou. E um dia todos nós vamos ter que apresentar contas diante do Senhor de tudo aquilo que Ele nos deu para poder fazer. As ovelhas são inteligentes e podem aprender comando de voz e até mesmo reconhecer o seu próprio nome. Ela conhece a voz do pastor, ainda que esteja no meio de outro rebanho e outros pastores. Porque ali em Israel, os pastores se ajuntavam numa certa hora do dia e ali misturavam as ovelhas. Mas cada ovelha sabia a voz do seu pastor. Quando o pastor se levantava, pegava o seu cajado e dava o grito nas ovelhas, falando com as ovelhas, aquela que era do seu rebanho lhe acompanhava, porque conhecia a sua voz. Conhecia. E aquela que não era do seu rebanho não ia após ele, porque não reconhecia a sua voz. Então as ovelhas, elas são inteligentes, ela pode aprender o comando de voz, reconhecer até o nome. Porque o pastor até colocava nome nas ovelhas. E as ovelhas reconheciam quando o pastor falava um nome, elas vinham porque elas conheciam a voz do pastor. Então, a ovelha é um animalzinho que nos ensina muito. Porque até o animal, a ovelha, conhece a voz do pastor, não perde a voz de comando do seu pastor no meio dos outros rebanhos. Então nós temos que conhecer a voz do nosso pastor Jesus, né? E também conhecer a voz do nosso pastor terreno, irmãos. Porque hoje em dia nós vivemos um tempo que não existe submissão. As pessoas hoje em dia não querem se submeter, não querem obedecer, fazem que nem cabrito, fazem que nem bode, que quer mandar em si, fazer tudo na cabeceada. Mas a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Conhece a voz do pastor.
Tem pessoa que qualquer vento de doutrina, ele segue. Qualquer um que lhe entrega qualquer profetada, ele segue. Né? Não conhece a voz do seu pastor. Não sabe. Né? Não tem confiança. Mas a ovelha, ela tem confiança no seu pastor. A ovelha, ela segue a voz do seu pastor. Seu pastor chamou, ela levanta e vai. Ela obedece. Obediência. Nós temos que obedecer ao nosso pastor. Jesus, que é o sumo pastor, o pastor dos pastores. E também ter obediência terrena, irmãos. Quem quer crescer espiritualmente, quem quer ter uma vida com Deus, precisa ter submissão. Você não vai ter submissão para fazer coisas erradas, coisas que vão contra a palavra de Deus. Mas aquilo que está na Bíblia, que provém da palavra de Deus, que você sabe que a pessoa tem uma vida com Deus, então para que ficar dando cabeceada? Tem pessoa que ele é que nem bode, que nem cabrito. Qualquer lugar ele come, qualquer lugar ele vai, ele não está nem aí, ele não dá satisfação para ninguém, ele faz o que ele quer, a vida é dele. Ele acha que ele é dono do nariz dele para fazer tudo quanto ele quiser. Mas olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Ovelhas têm excelente memória. Consegue lembrar de indivíduos e lugares até 2 anos. Então, as ovelhas, ela têm uma boa memória para reconhecer, para lembrar, reconhecer a memória daquela pessoa. E tem pessoa que tem uma mente tão esquecida, rapidamente ele apaga as pessoas da sua memória. Eu, graças a Deus, irmãos, eu tenho memória, todos aqueles pastores que passaram na minha vida, todos que foram homens de Deus, tudo aquilo que eu aprendi, tudo quanto eu estive junto deles, o que eu pude me submeter e obedecer, eu tenho a minha consciência limpa com o Senhor. Com o Senhor. Então a ovelha, ela sabe reconhecer. Ela guarda a memória. Ela conhece. Ela entende. As ovelhas podem conhecer expressões faciais. Estudos apontam que elas conseguem identificar diferentes emoções em rosto humano e em outros animais. Ovelhas também podem diferenciar cores, apesar de serem daltônicas. Elas conseguem diferenciar cores como o azul e o amarelo. Então, as ovelhas, ela consegue identificar a face do rosto, as emoções faciais. Então, existe uma comunhão. Quando a pessoa conhece, só de bater o rosto, bate os olhos, já vê a expressão da face, já sabe, está triste, está alegre, está preocupado, está desanimado. Não é assim? Então, existe uma identificação. Mas quando a pessoa se distancia, não dá nem para identificar, porque nunca está junto, nunca permanece, nunca tem aquele acesso. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Então o Senhor chamou Davi, tirou ele de trás das ovelhas e fez com que ele fosse líder em Israel, rei em Israel, pastor de Israel. Então quem chama é Deus. O Senhor chama.
Quando o Senhor tem uma obra na vida da pessoa, Ele chama. A Bíblia fala: aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então, aquele que tem o desejo de um dia ser um pastor, de um dia fazer a obra de Deus, ser um obreiro na casa de Deus, deseja algo muito lindo. Tem que esperar a hora, o momento, a oportunidade de Deus, caminhar fazendo a vontade do Senhor, obedecendo, porque a obediência é o que leva ao sucesso em todas as áreas da vida, é o obedecer. Porque quem não obedece, quem é rebelde, não consegue chegar a canto nenhum, a lugar nenhum. A lugar nenhum. E um pastor não se forma do dia para a noite. É uma vida. É uma vida na presença de Deus. É ali pessoas que já pagou o preço na luta, na batalha, nos desafios, na peleja, buscou o Senhor, fez a sua parte, estudou, meditou na palavra, buscou conhecer mais a Deus, para poder ter o que oferecer. Porque tem pessoa que ele quer ser, eu quero. Não, eu tenho poder para isso, eu vou ser. Mas ele não é chamado por Deus, Deus não chamou ele para aquilo. Se Deus te chamou para ser um diácono, louvado seja Deus por ser um diácono. Se Deus te chamou para evangelista, cumpra o seu ministério. Se Deus te chamou para presbítero, faça o seu chamado. Se Deus te chamou para missionário, para missionária, para pastorear, cumpra. Se Deus te chamou para servir ao Senhor nas áreas sociais da igreja, cumpra. Se Deus te chamou para o ministério do louvor, exerça a sua função. Mas seja fiel naquilo pela qual o Senhor te chamou, cumprindo o seu chamado. Agora, se Deus não te chamou para liderar, se Deus não te chamou para ser um obreiro, se Deus não te chamou para uma obra ministerial, mas você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de testemunho, uma pessoa que tem feito a vontade de Deus, saiba que você vai receber de Deus aquilo que você fizer. Quantas pessoas que não têm um título, mas eles têm uma vida diante de Deus, e eles vão receber grande galardão quando chegar aquele dia. Porque o nosso galardão não vai ser recebido pelo título, mas pelas nossas obras. Então, seja você ovelha, ou seja você pastor, que pastor também é ovelha, ovelha do aprisco do Senhor, cumpra o seu ministério. Faça para Deus o seu melhor. Busque entregar-se cada dia mais para Deus. Porque hoje em dia nós vemos pessoas que falam assim, para que eu vou me esforçar tanto? Porque hoje em dia as pessoas tanto fez, tanto faz, porque cada um dará conta de si. Você não vai dar conta do que o outro está fazendo. Você vai dar conta de si. Cada um vai dar conta das suas obras. Então, por isso é necessário que nós façamos melhor. Porque se eu fizer bem, eu darei conta do bem que eu fizer. E se eu fizer mal, eu vou dar conta do mal que eu também fizer. Salmo 44, versículo 11. Tu nos entregaste como ovelha para sermos devorados, e nos espalhaste entre as nações. Então aqui o salmista fala que o Senhor entregou para ser devorado e espalhado entre as nações. Deus não desampara, não abandona, mas os nossos próprios pecados nos faz apartar de Deus.
e faz com que a punição e o castigo venha. Porque a ovelha, ela é medrosa. A ovelha é medrosa. Se ela não sentir o cheiro do pastor, ela já sai correndo com medo. E quando ela sai correndo com medo, ela encontra lobo, que pode até mesmo lhe matar. Então, a ovelha é medrosa. A ovelha, ela precisa estar amparada pelo pastor. Caso contrário, ela vai se sentir com tanto medo, que qualquer coisinha ela vai sair correndo. E quando ela sai correndo, o lobo a devora. Então, Jesus é o pastor que cuida de nós. Enquanto que esse pastor amado estiver presente em nossa vida, nós não sentimos medo, porque a própria palavra de Deus fala: não temas, não temas, não temas. Não temas porque é natural da ovelha ter medo. É natural. A ovelha é medrosa, a ovelha tem medo, porque ela sabe que ela não sabe lutar, ela não sabe se defender, ela sabe. Então ela tem medo. Aí quando ela vê o perigo, ela corre. E se o pastor não estiver por perto para lhe proteger, ela pode cair na emboscada do lobo e o lobo pode devorá-la. Salmo 23, versículo 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o bom pastor. É o Senhor que é o meu pastor. É o Senhor que dá a vida pelas ovelhas. É o Senhor quem refrigera a alma por causa do calor intenso do dia. É o Senhor que traz refrigério, que traz calmaria. É o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda. É o Senhor que derrama o óleo sobre a cabeça. A ovelha come o dia inteiro e à noite está com o estômago cheio. Então a ovelha, ela come. O dia inteiro a ovelha come. Quando for à noite, ela já está abastecida. Agora tem ovelha que quer comer cada 15 dias, né? Que quer se alimentar da palavra de Deus cada 20 dias. A ovelha, ela come todo dia. Todo dia nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Temos que nos alimentar de Deus. A ovelha não come na manjedoura da outra, somente na sua manjedoura. Se estiver vazia, a outra cheia, ela não vai pegar. Obediência e respeito. Ela espera até que o pastor coloque o alimento na sua própria manjedoura. Então a ovelha, quando está ali no curral, o pastor põe um alimento em cada manjedoura e cada ovelha vai comer na sua manjedoura. Se a dela estiver vazia e a outra estiver cheia, ela vai ter a paciência de esperar o pastor colocar para ela comer e ela não vai comer na outra que está cheia. Então o que é isso? É obediência e respeito. Porque se é bode ou se é cabrito, não respeita ninguém. Ele pega o que é dos outros, ele quer puxar o tapete dos outros, ele quer tirar o que é do outro, e a ovelha não. A ovelha, ela sabe esperar o que é dela, vir na hora dela, no momento dela, na hora que o pastor colocar para ela. Porque assim, o pastor, que é Jesus, ele sabe o momento certo de te abençoar. Quem sabe do teu lado, a ovelha que está do teu lado tem sido tão abençoada, está com a manjedoura cheia.
E às vezes a sua está vazia, mas tenha paciência, tenha calma, porque o pastor vai te dar um alimento. No momento certo, Deus tem provisão para a sua vida. Deus provê na hora. E se você é ovelha, você vai saber esperar. Você vai saber ter respeito, ter obediência e não querer ultrapassar e pegar o que é dos outros. Porque o que é do outro é do outro. O que é seu, o que é meu. Então, na hora de Deus, na hora certa, o Senhor te dará. Para corrigir e acudir as ovelhas, o pastor usa a vara e o cajado. Com a vara, o pastor laça a ovelha pelo pescoço, pois está constantemente se enroscando em espinheiro. O cajado muitas vezes é usado para evitar que a ovelha vá onde não lhe é permitido, ficando desgarrada ou quando se mete na briga com outra ovelha, que é difícil ovelha brigar com ovelha, a não ser que seja ovelha, cabrito, ovelha, pode acontecer, né? Mas o pastor, ele usa a vara e o cajado, né? Então, ele usa para puxar a ovelha para que ela não vá para onde quer. Porque tem ovelha que é engraçadinha, não gosta de ficar no seu apreço, não gosta de ficar no seu lugar, quer ficar andando por aí, quer ficar indo para todo tipo de lugar. Então, o pastor pega e puxa a ovelha para junto, né, do rebanho. E a vara, né, quando ela se encontra enroscada, em algum espinheiro, alguma coisa, ele usa para desenroscar ela, para tirar ela, né? Até mesmo para corrigir. Então, a Bíblia fala: a tua vara e o teu cajado me consola. Então, se é que Deus tem para nós vara ou cajado, se vem de Deus, é porque nós merecemos. Nós temos que aceitar. Quem é ovelha, aceita a correção. Não é assim? Agora, se não é ovelha, se é bode, se é cabrito, vai começar a gritar e fazer a pior das arruaças. A ovelha sabe o seu lugar no aprisco. Só dorme no mesmo lugar. E de maneira nenhuma ela vai querer o lugar da outra ovelha. Então, a ovelha sabe o lugar dela. Né? Assim como você chega na igreja, você sabe o lugarzinho que você gosta de sentar. Ali é o seu lugar. Ali é o seu cantinho. É assim? A ovelha sabe o lugar dela. Cada um tem a sua posição. Cada um tem o seu lugar. Nada de ficar querendo pegar o lugar do outro, a posição do outro. Cada um tem o que é seu. O que Deus tem para você. Isaías 53, versículos 6 a 7. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então aqui Jesus, o cordeiro vivo, que foi levado ao matadouro para ser imolado. Porque a Bíblia fala que todos nós era como ovelhas desgarradas, né? Andávamos desviados e com quem não tinha pastor. Mas o Senhor, ele foi oprimido e humilhado, e ele deu a sua vida por nós, como uma ovelha muda levada ao matadouro. A ovelha, quando vai morrer, ela não corre, não grita, não dá coice, não demonstra nenhuma reação. Ela espera pacientemente a hora do sacrifício. Então foi Jesus. Ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ele ficou ali calado, esperando a hora de ser sacrificado. Então a ovelha, quando ela sabe que vai morrer, ela não fica fazendo aquelas patifaria toda e dando coice, não. Ela espera a hora da sua partida, né? A hora dela morrer quieta, a hora do sacrifício.
Ela não corre, ela não grita, ela não dá coisa, ela não demonstra nenhuma reação. Ela fica quietinha, esperando a morte chegar. Né? Ela não reage. A ovelha, ela sabe que vai morrer e ela fica ali em paz, tranquila, muda, quieta. Né? Quieta. Então Jesus, ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ao matadouro. E ele não abriu a sua boca. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Ovelhas perdidas foram meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. E para as montanhas as deixaram desviar. Andaram por montanhas e colinas. Se esqueceram do lugar do seu repouso. Então Jeremias profetizando as ovelhas perdidas da casa de Israel, que os pastores tinham feito errar, levado para as montanhas e colinas, e abandonadas e esquecidas. E como ovelha é um animal muito sensível, elas estavam ali desgarradas, sem pastor. Então Jeremias fala: ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Levaram elas para desertar. Levaram ela pelas montanhas, colinas, para que elas esquecessem do seu lugar. Então, quantas ovelhas desviadas, quantas ovelhas longe do aprisco, né? Mas que o Senhor quer trazer novamente para a sua presença. Quantas pessoas que eram uma bênção nas mãos de Deus, quantas pessoas que antes faziam a obra de Deus, era pastor, era obreiro, era cantor, era ministro, era membro, era irmão do círculo de oração, jovem, e hoje está desgarrado do aprisco, da presença de Deus. Senhor, almeja a tua volta, o teu retorno, a presença de Deus, porque o Senhor, ele quer te salvar. Jesus é o bom pastor. Quem sabe o pastor terreno te abandonou, quem sabe o pastor terreno foi injusto com você, mas o pastor, o sumo pastor, o pastor dos pastores, ele te chama a regressar à presença de Deus novamente, ao aprisco do Senhor. Zacarias 13, versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Então Zacarias profetizando, né, que muitas das vezes o pastor, ele é ferido e golpeado para que as ovelhas elas sejam dispersas, porque aquele que está na frente, ele recebe o maior bombardeio, ele recebe, das vezes, as lutas travadas contra o próprio poderes das trevas, para que possa abandonar o rebanho, né? Para que o rebanho possa se dispersar. E também aqui nessa profecia falando do Senhor Jesus, que foi morto, que foi ferido, e que os discípulos ficaram como quem não tivesse pastor. Fugiram, ficaram amedrontados, se esconderam. Então, que grande exemplo a palavra de Deus nos dá. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobo devoradores. Então Jesus falando, cuidado, porque tem ovelha que parece ovelha, mas não é ovelha. É lobo disfarçado de ovelha. Está junto com as ovelhas, até parece que é ovelha, mas não é ovelha, é lobo, é engano. E quantas pessoas que dizem, né, que são convertidas, que
que têm entregado a sua vida a Deus, mas estão ali com engano. Estão ali só para querer tragar a ovelha, para tirar a ovelha do aprisco do Senhor. Está ali se dizendo que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa firme, que é uma pessoa que está na presença de Deus, mas esperando uma oportunidade, né, para capturar uma ovelha e tirá-la do aprisco do Senhor. Quantas jovens que têm saído da presença de Deus, né, pensando que certas pessoas eram ovelha, e na verdade não era ovelha, era lobo, vestido de ovelha, e quando foi acordar já era tarde demais, já estava na mão do lobo. Ovelhas têm um campo de visão panorâmica. Graças à sua excelente visão periférica, elas conseguem detectar predadores facilmente, fugir para se proteger. Com os olhos posicionados nas laterais da cabeça, elas conseguem chegar até um ângulo de 300 graus. Então, as ovelhas, os olhos dela é bem no canto aqui da cabeça, então elas conseguem ver para cá e para cá. Então, ela vê aqui na frente e vê para trás. Porque nós temos que ter olho no corpo todo, irmão. Né? Para não ser facilmente enganada. Então, com essa visão que ela vê, a visão dela é bem no canto. Então, dá para ela ver para cá e dá para ela ver para cá. Então, ela pode se prevenir. Então, nós precisamos ter visão de Deus, irmão. Ter visão. Ter visão para nós saber aonde que está o lobo. Aonde está o perigo. Para nós não cair nas armadilhas. Mateus capítulo 10, versículos 6 e 16. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vos envio como ovelha entre os lobos. Portanto, sede prudente como a serpente, simples como as pombas. Quando os discípulos receberam a ordem de Jesus, que era para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, ir em busca daqueles que se perderam, daqueles que se afastaram, daqueles que se distanciaram da presença de Deus. O Senhor advertiu que eles iriam como ovelha no meio dos lobos, porque sempre vai ter o lobo querendo capturar a ovelha, sempre vai ter o lobo. Por isso que o Senhor disse para cuidar, para vigiar. E era para ser prudente como a serpente, simples como as pombas. Porque a serpente, ela está ali, mas ela está observando tudo. Ela no quietinho, ela sabe o que está acontecendo em redor dela. Então, simples como a pomba, que é uma ave muito simples, mas ter prudência da serpente. Então, nós não podemos ser tão tolos. Nós precisamos ter prudência, vigilância, né? E para poder discernir o mal. Mateus 18, versículo 12 a 14. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará ele as 99 que não se perderam? Assim também não é a vontade de vosso Pai, que estás no céu, que um destes pequeninos se perca. Jesus disse, não é a vontade do Pai que um pequenino se perca. Porque se um pastor tiver 100 ovelhas e ele contar, tiver faltando uma, ele vai colocar aquelas 99 em segurança e vai em busca da uma. Porque os pastores, ali nas regiões, ali da Judéia, em Jerusalém, eles contavam as ovelhas. Ao fim do dia, sempre contava para ver se estavam todas as ovelhas certinho ali. Quando via que não tinha uma, ele colocava em segurança no aprisco com aquelas 99 e ia em busca daquela uma que faltou. Porque era necessário buscar aquela que se tinha perdido. Né? Agora tem pessoa que não faz questão, né? Se perder uma, se perdeu duas, se perdeu 3, 4, 10, tanto faz. Tá nem aí. Mateus 25, de 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele,
Então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a criação do mundo. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: Em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Fui estrangeiro, não me acolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe responderão: Em verdade vos digo, que todas as vezes que o deixardes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Irão este para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, Jesus, ele disse, nessa parábola, que quando acontecer o fim, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes de um lado, as ovelhas do outro lado. As ovelhas, ele vai dizer: Vinde, benditos do meu Pai, que tive fome, me deste de comer, tive frio, senti nudez, e me deste para vestir, foste me visitar. Vinde, benditos do meu Pai. As ovelhas. Agora, os bodes, ele vai separar do outro lado. E daí ele vai dizer assim: E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Respondeu o rei: Em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste de beber, fui estrangeiro, não me acolheste, estive nu, não me vestiste, enfermo e preso, não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo, que todas as vezes que o deixar de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, nessa separação, vai estar à direita as ovelhas, à esquerda os bodes. As ovelhas vão para o reino celestial, para o reino de Deus, e os bodes para a condenação eterna. Então, que nós possamos ser ovelhas e possamos seguir ao pastor que é Cristo e obedecer a sua palavra e entrar pelo curral das ovelhas, pelo aprisco do Senhor,
Está na casa de Deus, na presença do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Perguntou-lhe pela terceira vez Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, ama-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro negou Jesus. E ele voltou à pescaria. Quando Jesus ele ressuscitou, ele foi ao encontro de Pedro. E ele encontrou na beira da praia. E ele disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, eu te amo, Senhor. Pedro respondeu ao Senhor e o Senhor perguntou pela segunda vez, tu me amas, Pedro? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez o Senhor perguntou, tu me amas, Pedro? E Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o Senhor disse, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, ali o Senhor estava chamando Pedro para ser o pastor das ovelhas. Pedro foi pastor das ovelhas em Jerusalém. Ele pastoreou aquelas ovelhas. Ele recebeu o chamado para pastorear. Tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Eu sei que tem muitos pastores feridos, muitos pastores que têm, muitas das vezes, deixado de fazer a obra de Deus. Eu tenho ouvido até mesmo muitos falar assim, não dá mais, eu não aguento mais, é muito difícil, é dura, a obra do Senhor não é fácil. Mexer com gente não é fácil, é difícil. Mas se o Senhor te chamou, ouça só o que o Senhor disse a Pedro, Pedro, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Tu vai provar o amor que tu tens fazendo aquilo pela qual o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força para você cumprir o seu chamado. E você que é ovelha, obedeça seu pastor. Não seja um peso na vida do seu pastor, porque tem pessoa que ele gosta de dar trabalho, né? Que ele gosta de somente trazer complicações, não é verdade? Mas seja uma ovelha que esteja disposta a obedecer e a servir a Deus de coração, né? Sem ser obrigado, sem estar ali forçado. A ovelha produz lã o tempo todo, desde que nasce, e quanto mais é tosquiada, mais ela produz. A ovelha come o dia inteiro e à noite está com o estômago cheio. O seu maior órgão é o estômago. Ovelhas podem produzir até 30 litros de leite por dia. Então a ovelha ela produz a lã, né? Quanto mais ela é tosquiada, mais produção ela dá, mais ela produz a lã. Então seja uma ovelha, né? Produza, tenha produtividade na presença de Deus. Não seja estéril, mas conceda frutos, né? Conceda aquilo que o Senhor tem posto na sua vida para você ser e fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2,25. Pois estáveis desgarrado como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. Então, como é maravilhoso quando a pessoa consegue voltar para a presença de Deus. Voltar a ser ovelha de novo. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoa em toda boa obra, para fazer de a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, pela qual seja a glória para todos sempre. Amém. Jesus, o grande pastor das ovelhas.
Jesus é o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então conheça Jesus. Jesus quer se revelar a você e quer fazer de ti uma ovelha. Amém? Deus abençoe a todos. Essa foi a meditação da palavra do Senhor. Eu te convido para orar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, que essa palavra possa alcançar as vidas, que o Senhor possa o encontro daquele que está necessitado, o Senhor possa trazer salvação, trazer libertação, resgatar aqueles que estão apartados dos seus caminhos. Senhor eterno, visita essa pessoa que está enferma, essa pessoa que necessita de uma solução, de uma porta aberta. Senhor, tome essa vida em tuas mãos. Senhor, eu nada posso fazer, mas o Senhor é o Deus que pode, é o Deus que eu creio, é o Deus que eu clamo. Senhor, visita agora e faz uma obra em nome de Jesus. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que você se sente desprezada, porque você se acha assim, que ninguém te enxerga, que ninguém te vê, que ninguém se preocupa com você. Você se encontra assim recatada. Sabe quando a pessoa fica assim no seu canto? Quando a pessoa fica assim desnorteada e não tem confiança em mais ninguém? O Senhor manda dizer para ti que Ele tem uma obra muito grande na sua vida e que Ele vai realizar algo tremendo. Mas você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa se envolver na presença de Deus. Você precisa se entregar de coração à vontade do Senhor. Você precisa retornar à presença de Deus, aos caminhos do Senhor, porque Ele quer fazer algo glorioso na sua vida. E para você ter certeza que o Senhor fala com você, quando você viu, né, aquela pessoa, você falou no seu coração, meu Deus, eu queria tanto ser assim também, mas eu acho que eu não consigo. O Senhor, Ele pode fazer a diferença na sua vida. O Senhor, Ele pode mudar a sua história. O Senhor pode entrar com uma providência. O Senhor pode realizar tantas coisas na sua vida. Basta você se entregar de coração e se colocar nas mãos de Deus. O Senhor me revela uma pessoa que você está com tanta dúvida. Você tem tanta pergunta na sua mente. Você precisa de tantas respostas, mas você não tem com quem desabafar, com quem conversar, com quem falar. Você fica abafado com tanta coisa que acontece na sua vida. O Senhor fala assim, se você quiser, Ele está disposto a te ajudar. E Ele quer realizar algo na tua vida. O Senhor diz assim, se tu buscar a face dEle em oração, se tu clamares, se tu se humilhares, e se tu invocares o nome do Senhor, o Senhor, Ele será o teu refúgio e a tua fortaleza. Deus tem resposta para as tuas perguntas. Deus tem providência para a tua vida. E Deus tem solução para os teus problemas. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Um filho seu chegou e falou para você algo que te deixou por terra. Mas o Senhor manda dizer assim, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Receba lá, basuricanta. Urabachurianda lamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você não consegue sair daquilo que você está. Você luta, mas parece que você está numa areia movediça. Parece que quanto mais você luta, mais você afunda. Você não consegue sair. E o Senhor disse que Ele tem poder para te tirar deste poço. Mas você precisa aceitar a ajuda dEle. Você precisa abrir o seu coração. E você precisa deixar Ele entrar e fazer morada. Porque Ele quer fazer uma grande, mas uma grande transformação na sua vida, lá, Massurianda. Oremanaga Chorecai. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo.
O Senhor me revela uma pessoa que você tem sentido tanta tristeza, que quando você sai na rua, você perde a noção de onde você está. E às vezes você, de repente, é tomado assim de surpresa. E muitas das vezes você é quase acidentado. Porque por questão de minutos dá aquele apagão na sua mente. Deus, ele quer tocar na sua mente e quer entrar com providência na tua vida. Receba de Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que, devido à sua preocupação, você deixou de ir na igreja. Você deixou de buscar a Deus. Porque você tem se envolvido tanto com a sua preocupação que você não consegue. Não consegue. Mas o Senhor, ele quer te dar vitória. E o Senhor quer te ajudar. Porque o Senhor precisa de você na casa de Deus. O Senhor quer fazer algo tremendo na sua vida. Receba do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sonhado, que alguém vinha querer brigar com você, querer lutar com você. E foi uma luta, uma batalha, você para se livrar daquela pessoa. O Senhor, ele está te dando um grande livramento. O Senhor está entrando com providência em algo. E o Senhor diz para você vigiar, para você cuidar, porque o inimigo está espreitando uma oportunidade para te atingir. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor manda dizer para pessoas que Ele manda você profetizar na sua casa, no seu lar, a bênção. Profetizar sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua família, a bênção e a vitória. Porque o Senhor quer usar a sua boca como um canal de bênção. Então, que você possa receber a autoridade, o poder de Deus, para profetizar na sua casa, na sua família, no seu lar, na vida dos seus filhos, a bênção de Deus. E o Senhor diz assim: fala com autoridade e com a unção que eu te dou. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você foi atingida por uma pessoa vingou de você, porque essa pessoa se sentiu ameaçada. Mas o Senhor manda dizer assim, que Ele está de calabassuri candarabachandaramanai, advogando a tua causa, e Ele te dará resposta. Por esses dias, tu verás um agir de Deus. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, você estava com o seu coração balanceado. Você estava assim entre a cruz e a espada, sem saber o que fazer. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você está recebendo uma bênção de Deus para um filho teu. E você até falou com o Senhor em oração, fez um voto com Deus. Senhor, se tu fizer isso na vida do meu filho, eu vou dar essa oferta na sua casa. E eu vou testificar com uma alegria o que o Senhor fez. Porque eu quero que o teu nome seja glorificado. Então receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você gosta muito de animais, né? E você tem ficado triste porque tem um animalzinho seu que está enfermo, um cachorrinho. E o Senhor está tocando nesse cachorrinho através da sua fé e está dando a cura. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está precisando de uma porta de trabalho. E você está assim, sabe, desesperado, porque já fez o que tinha de fazer e não consegue. O Senhor, ele diz que ele é a porta e ele está abrindo uma porta para ti. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Aqui ele fecha, ninguém abre. E tu verás um milagre, tu vai testificar para a glória de Deus. Receba em nome do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você sentiu de dar algo para alguém. Depois Satanás falou no teu ouvido que nada, isso é tolice tua, deixa para lá. Mas o Senhor manda dizer assim, que Ele tem tocado em ti e que Ele responsabiliza. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, você olhou aquela pessoa e veio assim aquele desejo ardente no seu coração. Depois você pensou bem e deixou para lá.
Receba de Deus em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que você comprou uma briga com alguém. Porque você foi defender uma pessoa e aquela outra pessoa se levantou contra você e agora está uma revolta do inferno. E o Senhor fala para você vigiar, orar e buscar ao Senhor. E o Senhor está te dando um livramento. Mas para você ficar com a boca fechada e vigiar. Amém? Receba em nome de Jesus Cristo. Tem alguém nessa oportunidade que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos que estiveram comigo. Você que vai ver a live depois, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. É você que não conhece o meu canal no YouTube, visita o meu canal no YouTube. Ali tem vários vídeos, né? Seja edificado ali com a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida em o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.